Calma, antes de você ver esse vídeo aqui, você precisa entender algumas coisas. Você pode perceber que ele tem as partes 1 e 2 no mesmo vídeo, tá? Isso é caso você não tenha visto a parte 1 e 2, então eu que resolvi juntar a 1 e a 2 junto com a terceira e última parte desse iceberg. Ah, mas você colocou todos os vídeos pra quê? Se você acompanhar aqui na onde mostra com a minutagem do vídeo, você tem capítulos, tá? Então você pode perceber que eu coloquei algumas coisas extra, né? Cada camada da 1 até a 4 tem tópicos extra, tá? Acompanha o vídeo aí, caso você não tenha visto a parte 1 e 2, você pode assistir agora, e caso você já tenha visto a 1 e a 2, você pode só clicar aqui nos... Minha câmera tá caindo do nada. Já tenha visto as outras partes, você pode ver os tópicos extra, tá? Então se você não viu tudo, veja tudo agora que tá bem legal, tá? Se inscreve aí que ainda tem retrospectiva do NXT, retrospectiva de 2025. Cara, tem muita coisa ainda, tá? Deixa o like aí. Darren Droz era um lutador da WWE que havia feito a transição do futebol americano para a luta livre. Ele era conhecido pela gimmick de Punk Droz, tinha presença física ampla, figurava no cenário da Attitude Era e tinha características que o tornavam interessantes para o público. Já D'Lo Brown, também na WWE, era um competidor mais estabelecido, se movimentava bem no mid-card, tinha credibilidade, conquistou alguns cinturões e demonstrava versatilidade no ringue. No dia 5 de outubro de 1999, durante uma gravação do programa SmackDown, esse encontro entre Droz e D'Lo Brown acabou se tornando um pesadelo. O plano era que D'Lo executasse o seu Running Powerbomb, mas algo deu errado, quando Droz, que vestia uma camisa larga, tipo uma bag shirt, dificultou a pegada de D'Lo Brown. Além disso, Droz aparentemente não conseguiu saltar ou se posicionar corretamente para colaborar com a execução do golpe. Já o resultado, aconteceu que Droz infelizmente caiu de cabeça ou de pescoço sobre o ringue, o que fraturou duas vértebras cervicais e ficou no que era descrito como quadriplégico, que é basicamente sem movimentos abaixo do pescoço, logo depois do acidente. O choque foi imediato, o combate nunca foi exibido na televisão. A WWE decidiu não transmitir o episódio em que aconteceu o acidente. O que existe são imagens de Droz sendo retirado de maca do ringue, que foram utilizadas pela campanha dos anúncios de segurança Don't Try This at Home, mas o combate completo ou o momento exato da queda está perdido como mídia pública. Para Droz, essa foi a noite que significou o fim imediato de sua carreira dentro do ringue. A vida dele mudou radicalmente. Apesar de ter recuperado parte da mobilidade dos braços e tronco mais tarde, ele jamais voltou a lutar e viveu com limitações da lesão. Para a WWE, o episódio foi um lembrete brutal dos riscos envolvidos no entretenimento esportivo que eles vendem, né? Jim Ross comentou uma vez que ao saber do ocorrido não conseguia dormir, com o tamanho impacto interno. Já para D'Lo Brown, o peso emocional foi enorme. Ele falou em entrevistas que foi o pior dia da vida dele, no que se refere ao wrestling e a vida real. Esse combate não foi exibido. A empresa evitou que ele fosse visto, ao menos publicamente, e ele se tornou uma espécie de mito ou laguna na história da WWE. Muitos fãs sabem da história, mas quase ninguém viu o que realmente aconteceu no ringue. Há rumores de trechos vazados, mas nenhuma liberação oficial ou inclusão em coletâneas da WWE. Com o passar dos anos, Droz saiu de cena e infelizmente faleceu em junho de 2023 aos 54 anos. A história é lembrada como reverência, mas com pouquíssima matéria visual disponível para o público. Em 26 de maio de 1996, a WWF realizou o pay-per-view In Your House 8, Beware of Dog, em Florence Civic Center, em Carolina do Sul. Tudo prometia ser mais um capítulo marcante da rivalidade entre Shawn Michaels e British Bulldog. No entanto, o que deveria ser uma noite normal de luta livre se transformou em um caos técnico. Tudo corria normalmente até que uma violenta tempestade atingiu a região, com trovões fortes, ventos, inclusive ressaltando que a arena estava vulnerável. A energia da arena começou a falhar, e o sinal do satélite que transmitia o show simplesmente caiu no meio do pay-per-view. As luzes se apagaram, o áudio foi cortado e o público de casa ficou apenas com a tela escura. Mesmo assim, os lutadores continuaram se apresentando. Lutas aconteceram, mas quase ninguém fora da arena pôde assistir. Apenas 2 combates foram exibidos para o público do pay-per-view naquela noite. O restante do card foi disputado, sim, mas fora do ar com a transmissão comprometida. A WWF decidiu reagir e 2 dias depois, em 28 de maio, realizaram o evento novamente, oficialmente batizado de Beer of Dog 2, para exibir os combates que foram tecnicamente
disputados na primeira data, mas que não puderam ser dignamente transmitidos. Ah, mas se o pay-per-view rolou, como é que isso daí lá tinha mídia? Calma, galera. Muitos dos combates originais no dia 26, sob condições adversas, com câmeras e baterias, geradores de baixa potência e luzes mínimas, não foram divulgados oficialmente. A qualidade era considerada tão ruim que a empresa optou por não incluir aquele registro na biblioteca oficial ou em plataformas de distribuição. E as consequências, para um fã comum, o que se encontra são fragmentos ou relatos, mas o vídeo completo do show original que foi disputado no dia 26 permanece até hoje inacessível em forma oficial. Nenhum vazamento, nenhum lançamento oficial, apenas relatos de quem estava lá. Owen Hart era um lutador canadense da renomada família Hart, reconhecido pela técnica impecável e por ser um dos melhores trabalhadores de ringue de sua geração. Filho de Stu Hart, Owen passou pela Stampede Wrestling, NJPW e WCW antes de se firmar na WWF, onde acumulou títulos como Intercontinental Champion, European Champion e várias vezes o WWF Tag Team Champions. E claro, venceu o King of the Ring de 1994, sempre elogiado pela habilidade e pelo carisma. No final dos anos 90, Owen Hart reviveu uma versão de seu antigo personagem mascarado, o Blue Blazer, agora com um tom quase super-herói cômico, uma gimmick que misturava referências de super-herói cartunescos com brincadeiras meta, e que foi usado para entradas vistosas e spots de comédia no card. Mas tudo mudou no dia 23 de maio de 1999, durante o pay-per-view Over the Edge, em Kansas City. Owen Hart seria içado do teto até o ringue como parte de sua entrada. Porém, o equipamento usado para abaixá-lo apresentou uma falha. O engate do arnês se soltou e infelizmente Owen Hart caiu de mais de 20 metros de altura, batendo violentamente no ringue. O impacto foi tão forte que parte do público acreditou que ainda isso fosse parte do show, até perceberem o desespero dos árbitros e médicos correndo até ele. O ringue ficou manchado de sangue. O comentarista Jim Ross, visivelmente abalado, anunciou que algo terrível havia acontecido, mas a transmissão seguiu. Blue Blazer, as we know as Owen Hart, was going to make a very spectacular superhero-like entrance, and something went terribly wrong here. Very serious situation here. Minutos depois, Owen Hart foi levado às pressas para o hospital e pouco tempo depois veio a confirmação de sua morte. Investigações apontaram ruptura traumática da aorta por impacto. O mais chocante é que, mesmo diante de uma tragédia, a WWF decidiu continuar o seu pay-per-view. Os lutadores e a equipe técnica estavam devastados. Muitos estavam chorando nos bastidores, sem acreditar no que tinham visto. Owen Hart, I'm praying for you, buddy. Mesmo assim, o show prosseguiu como se fosse impossível parar. O público presente não chegou a saber imediatamente que Owen Hart havia morrido, e as lutas seguintes ocorreram num clima de total tristeza. Vários relatos descrevem um silêncio pesado na arena, uma atmosfera fria e descontrolável. Os lutadores que ainda precisavam subir ao ringue estavam visivelmente abatidos. Quando Jim Ross anunciou no ar que Owen Hart havia falecido, o evento ainda não tinha terminado. Essa escolha marcou profundamente a reputação da empresa e mudou para sempre a forma como o público enxergava aquele período. O evento Over the Edge de 99 nunca mais foi reprisado em sua forma original. A esposa de Owen Hart e seus pais processaram a empresa, alegando negligência na preparação da execução distante. O processo foi resolvido fora dos tribunais com um acordo milionário, no valor de cerca de 18 milhões de dólares. O pay-per-view Over the Edge foi aposentado, e a controvérsia marcou a relação entre a família Hart e a companhia por décadas. O momento exato da queda e as filmagens mais sensíveis nunca foram exibidos na transmissão ao vivo. Replays e exibições foram cancelados inicialmente, e a WWF reteve e censurou o material por respeito e por questões legais. Muitos dizem que na hora que ele teve a queda, estava passando uma promo dele dando entrevistas, então por isso que não chegaram a ter uma cena da queda dele. O pay-per-view não foi lançado em home video na época, só quando foi para a WWE Network 2014, porém em formato editado, removem referências explícitas ao envolvimento de Owen Hart no espetáculo daquela noite. No final de 1986, o segmento de talk show The Snake Pit, conduzido por Jake Roberts, estava prestes a dar um salto dramático. O plano era convidar o então campeão da WWF, Hulk Hogan, ao programa. Jake Roberts compararia os braços de Hogan ao Python Arms, que era basicamente uma zoação de duplo sentido de Jake Roberts com Hulk Hogan, e também provocaria ele e terminaria com um DDT aplicado em Hogan ao vivo, provocando o início de uma grande rivalidade. Acontece que, durante a exibição ou gravação desse segmento, o público parecia
presente reagiu exatamente da forma errada para os planos criativos da empresa, já que quando Jake Roberts aplicou o DDT, a galera simplesmente aplaudiu. Então o vilão virou babyface naquele momento, e Hulk Hogan, que era a cara da WWF, acabou sendo vaiado com um ódio inesperado da plateia. Isso gerou pânico nos bastidores, já que o roteiro planejado desabou porque o público não reagiu como esperado, e a feud que deveria explodir foi totalmente abortada. Como consequência desse evento, o segmento não foi transmitido, ou pelo menos nunca foi oficialmente disponibilizado ao público. Existe um relato, existem fotos e capturas de tela, mas o vídeo completo, tal como estava planejado, não circula oficialmente. Para os fãs de luta livre, esse Snake Pit com Jake Roberts e Hogan se tornou uma espécie de santo graal. Se isso aconteceu, por que não vemos até hoje? Dizem os fãs. Em 7 de outubro de 1986, a WWF estava realizando uma gravação da WWF Wrestling Challenge em Rochester, Nova York. Uma das lutas do evento colocou Bret Hart contra Tom Maggie, recém-contratado, apresentando ter tudo para se tornar a próxima grande estrela da empresa. Embora a luta nunca tenha sido exibida no WWF Wrestling Challenge, ela se mostrou significativa, pois convenceu Vince McMahon por um curto período de que Maggie poderia ser o próximo Hulk Hogan. Maggie entrou com todas as expectativas, ele era forte, ele era atlético, com background de strongman e aparência de galã. Pela descrição, parecia o próximo Hulk Hogan. Bret Hart, já reconhecido por seu talento técnico, foi escalado para essa partida de teste, com o intuito de mostrar o que Maggie poderia oferecer. Durante o combate, Hart praticamente arrastou a luta, fazendo com que Maggie, embora limitado em ringue, parecesse melhor do que realmente era, impressionando os executivos da WWF. E no final, Maggie saiu vitorioso e Vince McMahon, segundo relatos, apontou para ele como o meu próximo campeão mundial. Mas a história sofreu duas grandes reviravoltas. Primeiro, que Maggie simplesmente não se desenvolveu como a empresa esperava. Suas aparições posteriores foram problemáticas, ganhou pouco destaque e o hype esfriou rapidamente. Apesar da promessa e expectativa, Maggie não se tornou a grande estrela projetada. Ele fez algumas aparições, mas nunca realmente decolou. A razão apontada é dupla: sua limitação em ringue e seu ritmo mais lento para aprimorar, e o fato de que Bret Hart era o verdadeiro destaque ali. O vídeo desse combate, apesar de ter sido gravado, desapareceu dos registros acessíveis à maioria dos fãs da WWF. A empresa não tinha uma versão clara em seu arquivo, e colecionadores passaram décadas procurando essa fita, e ele ficou anos e anos no esquecimento, até que em março de 2019, a fita finalmente apareceu como parte da coleção pessoal de Bret Hart, entregue a uma assistente para digitalização que publicou fotos confirmando a existência da gravação. Em 13 de maio de 2019, a WWE anunciou que o combate seria exibido no seu serviço de streaming, acompanhado de um documentário chamado Holy Grail, The Search for WWE Most Infamous Lost Match. Bom, eu falei Tom Maggie, mas eu não sei se a pronúncia é Maggie mesmo, tá? Me perdoa. Sim, você não entendeu errado. Esse tema é sobre algo que ocorreu há mais de 100 anos atrás. Frank Gott havia ascendido como um dos maiores lutadores de Catch Can nos Estados Unidos, conhecido por sua condição física superior, sua astúcia no ringue e por trazer maior prestígio ao wrestling americano. Já George Hackenschmidt, apelidado de Russian Lion, era considerado um dos maiores da Europa, referência no estilo da pré-profissionalização do wrestling atlético, imponente e com um legado de domínio. Eles tiveram um primeiro confronto em 1908 em Chicago, no formato melhor de 3 quedas para o primeiro título mundial da história. Sim, de acordo com o meu amigo tiozão Luta Livre, essa foi a primeira luta em que um título mundial foi disputado na história da luta livre geral. O combate foi monumental e, claro, durou por volta de 2 horas ou mais, e marcou a transição de estilos, atitudes e o segmento da superestrela no ringue. Durante a luta, relatos afirmam que Gott utilizou táticas consideradas duvidosas, pois ele se besuntou de óleo corporal no corpo para dificultar o agarramento de Hackenschmidt, golpes de dedão no olho, cabeçadas e solicitações de hack ao árbitro para interromper a luta ou mudar as condições. Por volta da marca das 2 horas, Gott conseguiu aplicar a sua famosa chave de tornozelo, presa que provocou Hackenschmidt a desistir da queda. Hackenschmidt, exausto, disse algo como "I surrender my title to Mr. God". Em seguida,
Hackenschmidt recusou-se voltar para a segunda queda, resultando então na conquista do título por Gott, que se tornou uma lenda viva do wrestling. Embora existam relatos do combate, descrições de jornais, artigos e livros sobre o ano de 1908, nenhuma versão completa de vídeo publicada ou gravação restaurada amplamente reconhecida está disponível para o público em geral desse primeiro encontro. A documentação visual desse nível da época é extremamente rara, e muito do que se conhece se baseia-se em textos ou imagens isoladas. A própria fonte filmográfica citada para o evento Gott Hackenschmidt Wrestling Match no 1908 existe como um filme mudo, mas o registro que a maioria dos fãs poderiam assistir hoje em dia não está facilmente acessível. Já em 1911, a segunda luta entre eles rolou, também em Chicago, com mais de 30 mil pessoas, com arrecadação recorde para a época. No combate, Gott explorou agressivamente a vulnerabilidade de Hackenschmidt, trabalhando o joelho lesionado e aplicando sua chave característica de tornozelo. A primeira queda terminou em cerca de 14 minutos e 18 segundos, com Gott aplicando uma virada rápida no hold que agarrou a perna de Hackenschmidt. A segunda queda durou apenas 5 minutos e 32 segundos, quando Hackenschmidt, claramente em dor, cedeu e tombou de costas para o chão, reconhecendo a derrota. Após isso, Hackenschmidt recusou-se a continuar para a terceira queda, encerrando oficialmente o combate, com Gott mantido como campeão mundial da categoria. E claro, como a primeira luta de ambos, também não tivemos gravações da segunda luta. E só um detalhe, é que essa primeira luta ter durado 2 horas era porque na época a luta livre literalmente era de verdade, então não era uma coisa roteirizada, não era muito fácil. Durar 2 horas no ringue era literalmente um sacrifício para eles. Os house shows da WWE quase nunca são gravados porque não são feitos para televisão. Eles só existem só para os públicos presentes, servindo para testar lutas, gimmicks e ajustes entre os lutadores, sem fazer parte do storyline oficial. Gravar tudo seria muito caro, exigiria muita equipe completa e ainda geraria toneladas de material que a WWE não teria como usar. Além disso, esses eventos são mais descontraídos, onde os lutadores improvisam, testam finais diferentes e cometem erros que a empresa prefere que não deixe registrado. Por isso, tudo que existe de house shows vem de gravações amadoras da plateia, muitas delas perdidas em HDs antigos, apagadas da internet ou guardadas pelos fãs. Assim, lutas raras, dark matches e momentos exclusivos acabaram virando acontecimentos que milhares viram ao vivo, mas que não foram preservados. O WWE SmackDown vs Raw Online foi um projeto desenvolvido pela THQ e pela Vertigo Games, anunciado em 2008, pensado como o primeiro jogo da série SmackDown vs Raw totalmente online e gratuito. Ele seria lançado exclusivamente para computador e permitiria que os jogadores criassem seus próprios personagens, personalizassem arenas, movesets e disputassem partidas um contra os outros pela internet. O conceito era inovador para a época, um WWE totalmente online e free to play, algo que a THQ pretendia expandir como um novo modelo de negócio. O jogo teve imagens promocionais, apresentações internas e até um site oficial com inscrições para o beta. No entanto, nunca chegou a ser lançado. Em 2011, a THQ anunciou oficialmente o cancelamento do projeto, alegando mudanças de foco e custos elevados de manutenção. Desde então, nenhuma build jogável, vídeo de gameplay ou versão de teste apareceu publicamente. Grande parte do material de desenvolvimento, incluindo os protótipos e versões internas, foi perdida ou mantida em sigilo, e todo o conteúdo do site oficial foi removido. Fãs e colecionadores debatem se existe uma build jogável, se os servidores para os testes existiram e desapareceram, ou se qualquer arquivo interno foi destruído. Grande parte da carreira de Ted Boy Marino nunca sobreviveu em vídeo, pelo menos em suas lutas completas. Durante os anos 60, 70 e grande parte dos anos 80, quando ele era a maior estrela do telecat no Brasil, a televisão brasileira não tinha um sistema consistente de arquivamento. Muitas emissoras reutilizavam fitas, apagavam gravações antigas para gravar novos programas, ou simplesmente não preservavam o material considerado entretenimento descartável. Com isso, as lutas transmitidas ao vivo ou gravadas em baixa qualidade acabaram desaparecendo. Os telecat
em que Ted Boy e Marino participavam, como os Reis do Ringue, na TV Tupi, entre outros formatos parecidos em diferentes emissoras, raramente tinham registros guardados. Mesmo quando a luta era televisionada, não existia um cópia oficial acessível ao público anos depois. A maior parte das imagens que restaram hoje são trechos soltos, reportagens resgatadas, documentários, entrevistas e fotos promocionais. Lutas completas, por outro lado, praticamente não existem em circulação. Sabemos que ele lutou centenas de vezes, enfrentou grandes nomes do telecat e foi um dos responsáveis por popularizar o esporte no país, mas o material audiovisual dessa época desapareceu quase por completo, consequências de práticas antigas da televisão, de falta de preservação e do fato de que muitas transmissões eram feitas ao vivo, sem gravação secundária. Rádio WWF foi um experimento da WWF para levar o conteúdo da campanha ao formato de rádio nos anos 1990, combinando play-by-play de pay-per-views, entrevistas com lutadores, comentários e até participações de ouvintes. A iniciativa já apareceu em 1993, com transmissões relacionadas a eventos como o SummerSlam e Survivor Series, e teve versões esporádicas mais adiante nos anos 90 até os inícios dos anos 2000. O formato variava. Em algumas ocasiões eram transmissões estilo narrador no estádio. Em outras eram programas gravados com apresentadores. Jim Ross era frequentemente citado como figura central em algum desses programas. Painéis de entrevistas, música temas e trechos promocionais, conteúdos pensados tanto para estações de rádio quanto para distribuições por syndication. Parte do material também funcionava como acompanhamento alternativo para pay-per-views, oferecendo uma narração de rádio para ouvintes que não conseguiam ver a transmissão televisiva. Muitos episódios foram transmitidos apenas por poucas estações locais ou por curtíssimos períodos. Gravações oficiais completas quase nunca foram arquivadas em formatos digitais, e grande parte do que existiu ficou em fitas físicas e não foram amplamente copiadas e nem disponibilizadas. Como resultado, só fragmentos e alguns episódios isolados chegaram aos colecionadores. Porém, em 2022, conseguiram achar algumas coisas. Os comentários do Royal Rumble de 1998 foram carregados no YouTube por Rick Liptak. Em 28 de janeiro de 2022, a Ed Free Shows anunciou que havia obtido uma fita cassete contendo 40 minutos de comentários de Jim Ross e Gorilla Monsoon no Royal Rumble de 1994. Originalmente foi lançada como parte do seu Patreon Studio Sessions, embora tenham sido posteriormente vazados no YouTube. Spectacular looking headdress worn to the ring by Tatanka, Era maio de 2002 e a WWF havia terminado sua turnê europeia com o pay-per-view Insurrection em Londres. No dia 5 de maio, um Boeing 757 estava reservado para levar a equipe de volta para os Estados Unidos. O voo, que deveria ser de rotina, tornou-se o que hoje se chama de Plane Ride from Hell, ou viagem de avião para o inferno. Acho que é isso a tradução. A bagunça começou ainda no solo. Devido a uma tempestade ou atraso por condições climáticas, o avião permaneceu parado por cerca de 7 horas no aeroporto, sem decolar, enquanto os lutadores e o staff aguardavam. Durante esse tempo, a equipe de bordo notou 3 carrinhos completos de bebidas alcoolizadas que foram consumidos antes da decolagem, o que, segundo a comissária de bordo, Heidi Doyle, nunca havia visto em nenhum outro voo de sua carreira. Quando o avião estava no ar, a situação ficou maluca. Muitos lutadores, alguns em estado de embriaguez avançada e outros sob influências de substâncias, começaram a agir de forma imprudente e violenta. Segundo relatos, o lutador Curt Hennig, conhecido como Mr. Perfect, provocou Brock Lesnar, borrifando creme de barbear na sua cabeça, como brincadeira, o que desencadeou uma briga que destruiu assentos, compartimentos superiores e quase abriu uma saída de emergência do avião. Em outra frente, Ric Flair foi acusado por comissárias de bordo de comportamento sexual inadequado, incluindo expor-se enquanto trajava apenas roupão e fazer avanços não solicitados. O lutador Scott Hall, que já enfrentava problemas com o alcoolismo, passou boa parte do voo inconsciente. Segundo o próprio colega Justin Credible, eu literalmente fiquei cuidando de Scott Hall o voo todo. Uma das cenas mais dramáticas ocorreu quando a luta entre Hennig e Lesnar seguiu pelos corredores do avião, batendo contra a fuselagem, fazendo outros passageiros gritarem que estávamos todos mortos. Em paralelo, o então presidente da WWF, Vince McMahon, segundo relatos de Kurt Angle, teria tentado lutar com eles durante o voo, desafiando-o várias vezes e ignorando ordens da comissária, chegando a provocar um dos pilotos que ameaçava descer o avião caso a bagunça não cessasse. Quando o avião finalmente
finalmente pousou, as consequências foram imediatas, com Curt Honey e Scott Hall sendo demitidos pela empresa dias depois. Ric Flair recebeu repreensão e sofreu danos à reputação pública. Duas comissárias de bordo entraram com processos contra a companhia, entre elas Heidi Doyle, alegando assédio sexual, e receberam acordos fora dos tribunais. Embora existam testemunhos, não há gravação oficial completa ou detalhada ou fotos públicas do que realmente aconteceu naquele avião. Em meados de 2005, a WWE anunciou que iria lançar um box de DVD para celebrar a carreira de Bret Hart, uma das maiores estrelas da empresa, alguém que queria ser lembrado por suas contribuições à luta livre, e não pelo episódio que interrompeu seu reinado. O projeto original tinha um título bem provocativo, Scurry: The Bret Hart Story. O nome era uma referência direta ao infame Montreal Screwjob de 1997, quando Bret Hart perdeu o cinturão mundial de forma controversa ao deixar a WWF. A ideia inicial, segundo relatos, era produzir um documentário que apresentasse uma narrativa bastante crítica sobre Bret Hart, com entrevistas de adversários como Shawn Michaels, Hulk Hogan e Jerry Lawler, focando no lado conturbado de sua saída da empresa, num conflito com Vince McMahon, na sensação de traição e no legado deixado. Quando Bret Hart tomou conhecimento da abordagem, ele se incomodou profundamente, porque para ele, aquela versão não representava aquilo que sua carreira havia sido, sobretudo porque ele sempre quis que seu legado fosse honrado de forma digna. Na sequência, Bret Hart negociou para ter controle sobre o projeto. Ele visitou o escritório da WWE em 3 de agosto de 2005, gravou mais de 7 horas de entrevistas para o documentário e passou a colocar ativamente o conteúdo à escolha de combates e participações dos entrevistados. O resultado final, porém, não foi o filme Scurry, como originalmente anunciado. O título mudou para Bret Hitman Hart: The Best There Is, The Best There Was e The Best There Will Be, e estreou em 15 de novembro de 2005, com uma narrativa mais positiva e com o aval de Bret Hart. No entanto, a versão Scurried, com entrevistas negativas, críticas com um foco que Bret rejeitou, foi filmada parcialmente, mas nunca oficialmente lançada. Na prática, há registros de que gravações existiram, mas o produto completo não chegou ao mercado ou foi modificado completamente antes do lançamento público. Essa condição cria um cenário de mídia perdida, já que o material que foi produzido e planejado para lançamento permaneceu inacessível, substituído por uma versão diferente. A WWE, ao propor um documentário com o nome Scurried, indicava que queria explorar esse lado mais sombrio da história de Bret Hart, mas Bret Hart recusou que sua imagem fosse usada dessa forma, e a filmagem Scurried permanece como um fragmento perdido, ou pelo menos inacessível. No final dos anos 90, a WCW tentou inovar de um jeito que poucos fãs se lembram hoje. A empresa, que ainda era uma das gigantes do wrestling mundial, resolveu apostar em um formato experimental de transmissões pela internet, os chamados Audio Only Pay-Per-Views. A ideia era ousada para a época, oferecer eventos exclusivos que não seriam exibidos na televisão nem lançados em VHS, mas apenas transmitidos por áudio em tempo real pela internet, algo extremamente novo em 97 e 98. Esses eventos ficaram conhecidos como WCW Internet Only Special Events and Pay-Per-Views. O primeiro deles foi o WCW Saturday Nitro, realizado em 28 de junho de 97. A proposta era clara: levar ao público um show ao vivo com grandes nomes, mas disponível apenas para quem acessasse o site oficial da WCW, onde o áudio era transmitido em streaming. Depois vieram outros eventos, como Battle em Seattle em setembro de 97, Boston Brawl em janeiro de 98, Malice in the Palace em abril, Profiles in Penn em maio e LA Melee em julho do mesmo ano. Todos seguiam o mesmo formato, shows completos, com combates reais e narração ao vivo, mas sem câmeras, apenas o áudio. Essas transmissões eram feitas através de plataformas primitivas de streaming, como o Real Player, e exigiam conexão estável e rápida, algo raríssimo na época. Muitos fãs que tentaram ouvir relataram falhas constantes, cortes no áudio e travamentos. Por isso, pouquíssimas gravações caseiras sobreviveram. A WCW, por sua vez, nunca lançou esses eventos oficialmente e não se sabe se as masters de áudio ainda existem. O curioso é que, embora esses eventos tenham acontecido diante de plateias reais, quase nada foi preservado. Não há vídeos oficiais e o áudio completo de nenhuma dessas noites foi disponibilizado. Os únicos registros conhecidos são cortes de jornais locais, pequenos anúncios de rádio e breves menções em revistas da época. O Boston Brawl, por exemplo, chegou a ter uma descrição parcial publicada por fãs, mas nenhum arquivo sonoro comprovado veio à tona. Com o fechamento da WCW em 2001 e a compra de seu acervo pela WWE, o paradeiro desses materiais se tornou ainda mais obscuro.
escuro. A WWE nunca mencionou esses pay-per-views de áudio em seus documentários, e nem mesmo nos arquivos lançados na WWE Network há qualquer referência a eles. Para muitos pesquisadores, é provável que as fitas originais, se é que foram gravadas, tenham sido descartadas ou arquivadas sem catalogação. Em 1993, a WWF vivia um momento de transição delicado. Hulk Hogan, o herói máximo da Golden Era e símbolo da companhia dos anos 80, já não tinha o mesmo impacto sobre o público. Bret Hart, por outro lado, havia conquistado o WWF Championship e era visto como um rosto ideal da nova geração, mais técnico, mais humano e menos caricatural. Foi nesse contexto que a empresa decidiu promover um ensaio fotográfico entre Hulk Hogan e Bret Hart juntos, simbolizando a passagem de bastão entre o passado e o futuro da WWF. O Photoshop aconteceu antes do King of the Ring de 93, evento em que Bret Hart brilhou vencendo o torneio, e Hogan ainda era campeão mundial, após derrotar Yokozuna na final da WrestleMania 9, que foi bem polêmica. A ideia da WWF era registrar imagens que marcassem o início da rivalidade épica entre os dois, o velho ídolo contra o novo herói. Bret Hart relatou em entrevistas que o ensaio foi feito com um dos dois disputando simbolicamente o cinturão, como se fosse um cabo de guerra segurando o cinturão, quase uma prévia do que seria a próxima luta entre eles pelo título. O objetivo era que essas imagens fossem usadas em revistas, comerciais e pôsteres promocionais para construir a narrativa da sessão natural de Hogan para Bret Hart, mas acabou que tudo saiu do controle. Logo após o ensaio, os planos mudaram drasticamente. Hulk Hogan, que já estava em conflito com a direção criativa da WWF, recusou-se a perder o título para Bret Hart. Segundo o próprio Bret Hart, Hogan teria dito a Vince McMahon que ele não acreditava que Hart era o grande o bastante para assumir o posto de rosto da empresa. Com isso, em vez de defender o cinturão contra Hart, Hogan perdeu o título para Yokozuna no King of the Ring e saiu da companhia pouco tempo depois, encerrando de vez qualquer plano da rivalidade entre os dois. Esse conflito de bastidores fez com que as fotos do ensaio fossem completamente engavetadas. A WWF nunca chegou a divulgar oficialmente as imagens, e acredita-se que o material foi arquivado para evitar qualquer menção a uma história que não aconteceu. Essas seriam as imagens que representariam o fim de uma era e o início de outra, mas elas simplesmente desapareceram dos arquivos públicos da WWF. Até hoje não há registros oficiais dessas fotos em nenhum acervo da WWE, e a empresa nunca comentou o motivo do material ter sido retido. Bom, já citei esse tema em outro iceberg, claro, né? Mas para dar uma resumida básica nele, durante a WrestleMania 36, realizada em 2020, em plena pandemia, a WWE gravou boa parte dos combates com antecedência, algo raríssimo na história do evento. Isso deu margem para que a empresa filmasse múltiplos finais alternativos para as lutas mais importantes, especialmente por conta da incerteza de reações do público e do tom que cada combate teria no produto final. Um dos exemplos mais conhecidos é o Boneyard entre Undertaker e Jay Styles. O outro caso foi o Fire Fight Funhouse, Edge e Randy Orton, e também Brock Lesnar e Drew McIntyre, onde, né, claro, tiveram registradas várias variações de segmentos e finais distintos, alguns que nunca foram usados e permanecem guardados. Fontes nos bastidores afirmam que existem finais alternativos até mesmo para o Universal Title entre Goldberg e Braun Strowman, já que o card foi refeito diversas vezes devido à ausência de Roman Reigns. Essas versões alternativas nunca foram divulgadas e a WWE mantém silêncio absoluto sobre o conteúdo bruto dessas gravações. Nada foi incluído em extras de DVDs e tampouco vazou online, o que torna esses finais da WrestleMania 36 um dos caos mais recentes e curiosos de Lost Medias na história da empresa. A série Glow, inspirada na Liga Feminina de Luta Livre dos anos 80, havia sido renovada em setembro de 2019 pela Netflix para uma quarta e última temporada. As filmagens começaram no início de 2020, com pelo menos um episódio completo finalizado, antes da paralisação das produções por conta da pandemia do Covid-19 em março daquele ano. Apesar de ter sido anunciado como a última temporada, em outubro de 2020 a Netflix cancelou o desenvolvimento da temporada 4 por completo, citando os desafios de filmar uma série com grande elenco e cenas de combate físico durante a pandemia, além do aumento nos custos da produção. Desde esse anúncio, existe um material parcial, como imagens inéditas de bastidores divulgadas por membros do elenco. Por exemplo, a atriz Kate Nash compartilhou fotos do set da temporada cancelada, mas o produto final da temporada 4 não foi disponibilizado ao público. Scripts de alguns episódios também foram citados como estar em posse de algum dos membros da produção, mas não foram lançados oficialmente. A ausência de lançamento, combinada com a expectativa de que a temporada final concretizasse
aceitasse a conclusão da série, cria um vácuo narrativo que muitos fãs consideram um episódio de mídia perdida, o que originalmente estava em produção que nunca chegou a ser mostrado. Entre 2009 e 2012, a THQ, em parceria com a WWE, deu início ao desenvolvimento de um jogo de luta livre completamente diferente do título tradicional da franquia, que era o WWE Brawl. Uma ideia era clara, deixar de lado o formato mais realista ou de simulação que vinha sendo usado nos jogos anteriores e partir para algo mais explosivo, no estilo arcade, inspirado por franquias como Super Smash Bros. A estética que o estúdio Blue Tongue Entertainment buscava era caricatural, em torno de personagens mais estilizados, cenários destruíveis e uma liberdade de combate sem regras. Conforme relatos oficial, no ring, no ref, no rules. Foi parte de rascunho conceitual. Durante o desenvolvimento, foram exibidos trailers promocionais, foram divulgados ambientes de testes, animações de lutadores como Big Show e Rey Mysterio, que apareceram em vídeos de site da WWE como Cancelled WWE Brawl Animations. Havia até versões de protótipo, inclusive para a plataforma Nintendo 3DS, que estavam praticamente desconhecidas até que recentemente um cartucho de dev foi descoberto, sinalizando que o jogo chegou a um estágio bastante adiantado em certos aspectos. O projeto contava com a intenção de combinar elementos de superpoderes, ambientes interativos, personagens da WWE com versões estilizadas e um modo história ambientado na Brawl City, uma metrópole fictícia onde os lutadores da WWE teriam suas vidas paralelas, com empregos, histórias alternativas e de lá partiriam para as batalhas fora do ringue. Entretanto, apesar do hype da divulgação inicial, o jogo nunca sequer foi lançado comercialmente. A THQ acabou enfrentando dificuldades financeiras, várias mudanças estratégicas e atrasos acumulados, e WWE Brawl foi oficialmente cancelado antes de alcançar as prateleiras em 2012. A razão exata do cancelamento inclui má conjuntura econômica, escopo elevado, competição interna com outros títulos e talvez mudança de foco da WWE para jogos mais seguramente lucrativos. Porém, em maio de 2024, um protótipo do jogo para o Nintendo 3DS foi descoberto pelo youtuber Nixlevel, acho que é assim que fala, e disponibilizado pela Codebound no archive.org, porém as versões para 360 e PlayStation 3 permanecem perdidas. Em março de 2003, a WWE fez uma parceria marcante e polêmica com o famoso franchise Girls Gone Wild, criando o evento titulado Live from Spring Break, que prometia ser um pay-per-view fora dos padrões da companhia. A ideia era aproveitar o hype do Spring Break em South Padre Island, Texas, e misturar a produção da WWE com o estilo provocativo das Girls Gone Wild, atraindo o público jovem masculino e adicionando elementos de festas, concursos de beleza entre divas da WWE e segredos antes proibidos. Durante o anúncio, promoções afirmaram que mulheres participaram de competições de corpo, biquíni, flashes e performances que ultrapassavam o usual da programação da WWE, tudo alinhando ao marketing intenso do Girls Gone Wild. Contudo, o evento se transformou rapidamente em um treinamento de desastre. A produção estava mal planejada, o formato era desconexo com o histórico da WWE e logo após sua realização, a empresa praticamente varreu o episódio da memória pública. Fontes afirmam que o pay-per-view nunca foi lançado em DVD, não teve reprises significativas e a WWE não citou em arquivos oficiais ou coleção, o que adiciona um elemento de dissolução desse registro dentro da história da empresa. Bruce Prichard, em podcast, relatou que o acordo foi facilitado por Eric Bischoff ao aproximar Vince McMahon e Joe Francis, que é o criador do Girls Gone Wild, para esse conceito inusitado. A partir do momento em que o evento falhou em alcançar objetivos, críticas negativas, mau funcionamento técnico e natureza controversa, a WWE parece ter decidido apagar ou encobrir o episódio. Há pouquíssimas gravações completas reconhecidas, nenhum lançamento oficial completo, registros promocionais raríssimos. Em comunidades de fãs, muitos afirmam que ninguém tem essa fita e que a WWE finge que ela nunca existiu. Mitsuharu Misawa é um dos nomes mais respeitados da história do Pro Wrestling japonês. Nascido em 62, ele começou sua carreira na All Japan Pro Wrestling, onde inicialmente atuou como o segundo Tiger Mask, sucedendo o lendário Satoru Sayama. Com o tempo, Misawa retirou a máscara e assumiu sua verdadeira identidade, tornando-se o rosto da empresa durante os anos 90. Sua rivalidade com nomes como Toshiaki Kawada, Kenta Kobashi e Akira Taue ajudou a definir a chamada
chamada Kings Road Style, um estilo de luta livre marcado por realismo, intensidade e riscos físicos cada vez maiores. Em 2000, após divergências internas na All Japan Pro Wrestling, Misawa fundou a Pro Wrestling Noah, levando consigo boa parte do elenco e estabelecendo uma nova era do wrestling japonês. No entanto, o legado de Misawa tornou-se um rumo trágico em 13 de junho de 2009, em Hiroshima. Ele subiu ao ringue para enfrentar Akitoshi Saito e Bison Smith, em dupla com Go Shiozaki, valendo os títulos de duplas da Noah. Durante a luta, após um golpe chamado Backdrop Suplex aplicado por Saito, Misawa caiu de forma que o impacto foi direto sobre a região do pescoço. O ginásio ficou em silêncio quando perceberam que ele não se movia mais. Médicos e equipes de suporte entraram imediatamente no ringue, e Misawa foi levado às pressas para o hospital. Às 22h10 daquela noite, ele foi declarado morto. A causa oficial foi uma lesão fatal na medula espinhal, resultado de anos de desgaste físico somado ao impacto da queda. O evento continuou em choque. A Noah, a empresa que Misawa havia criado, perdeu seu líder e símbolo maior. A tragédia fez o Japão e o mundo do wrestling repensarem os limites da performance, levantando discussões sérias sobre a segurança dos lutadores. Ainda assim, o registro visual daquela luta permanece cercado de mistério. O combate sim foi gravado, como todos os eventos da Noah, e exibido parcialmente em transmissões televisivas locais, mas a versão completa, especialmente os minutos finais em que o acidente ocorreu, nunca foi divulgada oficialmente. A Pro Wrestling Noah e as emissoras japonesas optaram por arquivar as imagens por respeito à família e à memória de Misawa. O que restou são apenas gravações de fãs de baixa qualidade, captadas das arquibancadas e pequenos trechos usados em reportagens noticiadas. Nenhum desses materiais mostra claramente o momento fatal, e o que mostravam foram removidos da internet com o tempo. Um programa da WWF exibido de 96 a 2001, criado para recapitular a semana e abrir espaço para debates ao vivo com fãs. Estreou em outubro de 96 com um formato totalmente interativo, onde o público ligava, mandava fax, participava de chats e fazia perguntas diretamente para lutadores, comentaristas e até dirigentes. Essa liberdade fez ficar conhecido como o programa mais sem censura da história da WWE. Nos primeiros meses, Todd Pettengill apresentava o programa ao lado de nomes como Sunny e Jim Cornette, e as ligações geravam momentos que jamais apareceriam nos shows principais. Entre os episódios mais famosos está a edição em que um fã perguntou diretamente a Vince McMahon sobre a WCW e Ted Turner, algo quase proibido na época. McMahon falou abertamente sobre a rivalidade e até relembrou o Black Saturday, quando a WWF tentou assumir o horário da GCW na TBS em 84 e fracassou. Outro momento marcante veio de uma ligação assinada por Bruce de Connecticut. Criticava a WWE por supostamente copiar a ECW. Logo ficou claro que era Paul Heyman usando o programa para provocar e divulgar sua própria empresa, até ser cortado do ar por linguagem própria. O Levyware também marcou a primeira aparição de Vince Russo como Vic Venom. Num único episódio, ele quebrou a kayfabe ao revelar ao vivo que Doc Hendrix era Michael Hayes, além de bater boca com Jim Cornette, a única vez em que Vince Russo e Jim Cornette apareceram juntos. Em fevereiro de 97, a interatividade foi reduzida e o Levyware virou um programa de recapitulação semanal, até agosto de 2001. Hoje, boa parte do acervo do Levyware é considerado perdida, e parte de episódios de 96 chegou a ser disponibilizada no YouTube antes de ser removida. Do período de 97 a 2001, quase nada sobrevive, com raras exceções como o episódio completo de dezembro de 98. O Catch as Catch Wrestling foi uma série de lutas de luta livre profissional transmitidas ao vivo pela BBC entre 1938 a 1939 e também entre 1946 a 1947. Esse conjunto de transmissão inclui a luta entre McCready e Percy Foster, considerada a primeira luta de wrestling profissional exibida na televisão. O programa começou em março de 38 com McCready, então campeão da Império Britânico da NWA, enfrentando Percy Foster. McCready voltou a aparecer nas duas transmissões seguintes, contra Chick Knight e Leo Lefebvre, antes da BBC interromper a televisão em 1º de setembro de 39, devido à Segunda Guerra Mundial. Outras 7 lutas foram exibidas, incluindo Lefebvre contra Bob Landingin. Cara, é só nome complicado, hein, cara, naquela época. No programa Seconds Out, a última luta antes da pausa foi Harry Anaconda contra David Armstrong, em agosto de 39. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a BBC retomou o wrestling em junho de 46, novamente com Harry Anaconda, dessa vez enfrentando Bret a
Asinhat. Entre 1946 e 47, mais 25 lutas foram transmitidas, encerrando a série com Kid Pittman contra Johnny Limpman em junho de 47. Nenhuma dessas lutas existe hoje, pois eram transmitidas ao vivo e não gravadas. O que resta são registros de descrições preservados em revistas como a Radio Times, que documentaram as lutas agora completamente perdidas. Em 2011, o Esporte Interativo anunciou oficialmente que iria transmitir episódios do Raw e do SmackDown para o público brasileiro. Na época, o Raw chegava ao Esporte Interativo com dublagem e narração nacional com Marco Alfaro e Roberto Figueroa, com a apresentação de Luiz Felipe Freitas, mas sempre com um atraso de cerca de uma semana em relação à transmissão dos Estados Unidos. Esse período marcou o retorno de muita gente ao wrestling, já que o Esporte Interativo colocava o programa em um horário acessível e com grande destaque na programação. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas que conheceu a WWE por aí, pelo Esporte Interativo lá em 2012. 2 anos depois, em 2013, o canal ampliou essa parceria e passou a exibir também o novo programa da WWE, que era o Main Event. Era uma fase em que o Esporte Interativo apostava forte em conteúdos que dialogavam diretamente com o público jovem, e a WWE se encaixava perfeitamente nisso. Porém, essa relação não durou muito tempo. O Esporte Interativo exigiu o direito de transmitir os shows ao vivo, algo que a WWE considerou tecnicamente inviável dentro daquele acordo, com a empresa buscando transmissões ao vivo em território brasileiro. Ela acabou fechando um novo contrato com o Fox Sports. Quando isso aconteceu, o Esporte Interativo simplesmente optou por não renovar sua parceria com a WWE, encerrando de vez a presença dos shows do canal. A maioria dos episódios transmitidos pelo Esporte Interativo ficou presa àquela janela específica de exibição. Se alguém não gravou o programa na época, ele praticamente deixou de existir. Não há arquivo público, nem acervo organizado, e muitos episódios que sequer tiveram reprises. Em 2012, por exemplo, houve até casos que o Esporte Interativo não exibiu o último bloco de um Raw, e essas partes simplesmente sumiram para sempre. Hoje em dia você só acha alguns vídeos e algumas coisas, mas praticamente todos aqueles episódios de 2012, grande parte daquilo tudo se perdeu. Eu já escolhi o meu parceiro e ele vai ser o The Rock. Dá pra acreditar! Ainda falando sobre WWE passar aqui no Brasil, a Rede TV começou a exibir o SmackDown em novembro de 2012. A estreia foi anunciada para o dia 11 de novembro e o programa entrou na grade dominical em horário noturno, mais ou menos às 10 horas da noite. Durante 2012 e boa parte de 2013, a Rede TV manteve o SmackDown na grade e há registro de programação, chamadas e posts da época que confirmam a transmissão regular, inclusive episódios exibidos em fevereiro de 2013. Mas episódios completos com a dublagem e a edição nacional da Rede TV nunca apareceram de forma consistente em nenhum acervo público. Comunidades de Lost Media, fóruns e grupos de fansubs já procuraram esse material há anos e nunca tiveram sucesso. Em outubro de 1995, a ECW realizava um evento na ECW Arena, na Filadélfia. Cactus Jack contra Tom Dreamer foi a luta final do show, com Dreamer saindo vitorioso após imobilizar Jack com um DDT. Após a luta, ocorreu uma briga generalizada envolvendo Raven e Terry Funk, que tentou salvar Dreamer, atacando os outros com um ferro de marcar em chamas. Em algum momento, Cactus Jack e Raven capturaram Terry Funk. Em várias reconstituições e relatos contemporâneos, Cactus Jack pegou uma cadeira com um pano encebido de combustível, acendeu a ponta para criar um spot visual e tentou usá-lo como uma arma. Só que teve um problema: o pano se soltou enquanto ele balançava a cadeira e as chamas atingiram a roupa de Terry Funk, que pegou fogo de verdade. Terry Funk saiu correndo, havia chamas na roupa, fumaça e pânico entre as fileiras mais próximas. Segundo testemunhas, um fã tentou apagar as chamas com as próprias mãos e acabou se queimando. Essa sequência deixou claro que aquilo havia ultrapassado os limites entre o que é espetáculo e o perigo real. Eventualmente, alguns funcionários da ECW com extintores de incêndio entraram correndo, mas eles apenas dispararam os extintores pelo ringue, causando ainda mais caos, com o Terry Funk ainda em chamas e fãs começando a tossir e engasgar com os extintores. De repente, as luzes da arena foram apagadas, pois isso era quase uma cena de crucificação. Isso causou ainda mais pânico na multidão, com a maioria correndo em direções às portas. Isso causou alguns ferimentos, inclusive um homem com o nariz quebrado e outro com a perna quebrada. O incidente foi finalmente resolvido quando o
dono da ECW, né, o Paul Heyman, ordenou que as luzes fossem acesas novamente, o que, combinado com o fato de o incêndio ter sido finalmente apagado, ajudou a acalmar completamente a situação. Nenhuma gravação do incidente jamais foi divulgado publicamente, com a ECW alegando, durante um processo judicial envolvendo o fã ferido, que a fita foi apagada acidentalmente na semana seguinte. No entanto, alguns questionam essa versão, já que imagens de algum ângulo com um crucifixo do mesmo evento apareceram no programa de televisão da ECW na semana seguinte. Se existir, ainda é provável que esteja no acervo de fitas da WWE, visto que a WWE adquiriu os ativos da ECW e seu acervo de fitas em 2003. Mesmo assim, algumas fotos do incidente, incluindo Cactus Jack segurando na cadeira em chamas, ressurgiram publicamente. A rivalidade entre Tommy Rich e Buzz Sawyer começou com uma disputa intensa pelos títulos da Georgia Championship Wrestling, mas rapidamente virou algo muito mais violento e pessoal do que qualquer feud territorial daquela época. Tommy Rich era o herói do público, jovem, popular e impulsivo. Buzz Sawyer era o caos ambulante, o tipo de cara que intimidava até nos bastidores. Já existia uma tensão tão verdadeira entre eles que os agentes e produtores da NWA chegaram a separar completamente os horários deles para evitar confusão antes do show. Tudo levou então ao ponto mais lendário da rivalidade, onde em Atlanta, no dia 23 de outubro de 1983, rolou a famosa Last Battle of Atlanta. Era uma jaula completamente selada, com um teto sem escapatória, sem fuga pela porta, sem count-out. Para piorar o clima, Paul Ellering, o manager de Sawyer, foi trancado numa jaula suspensa acima do ringue, como se o evento precisasse de mais tensão. A luta começou, não teve wrestling técnico. Rich e Sawyer passaram a luta inteira se destruindo. Sawyer jogava Rich contra as grades. Rich raspava o rosto de Sawyer no aço. Sangue, suor, gritos, era o tipo de luta que só existia em território na época dos anos 80. O problema é que, diferente de outros confrontos do período, esse foi gravado em formato não tradicional. A luta era tão violenta que nunca chegou a ser exibida integralmente nos programas da TV da GCW. O material bruto ficou nos arquivos, mas a gravação acabou se tornando uma das mais procuradas da internet. Uma das mais procuradas do wrestling, justamente porque durante décadas ninguém tinha um combate completo. Circulavam fotos, relatos, memórias e pequenos trechos, mas o vídeo inteiro parecia simplesmente desaparecido. Com o passar dos anos, o vídeo virou quase uma lenda urbana. Fãs tinham certeza que a luta existiu, sabiam da violência, sabiam do impacto, mas ninguém tinha um registro completo. Foi somente décadas depois que a WWE adquiriu e digitalizou milhares de fitas antigas, e que a Last Battle of Atlanta finalmente reapareceu, como quase um fantasma sendo revelado. Até esse momento, a luta era lembrada como uma relíquia inacessível. A batalha que muitos dizem ter influenciado o conceito da Hell in a Cell, e quase todo mundo só conhecia por fragmentos e relatos. Durante a fase de Chris Jericho em Smoky Mountain Wrestling, no começo dos anos 90, havia uma parada que virou história entre quem trocava fitas. Na noite em Kentucky, Chris Jericho recebeu uma fita de uma fã que dizia conter todas as suas lutas no circuito da SMW. Em vez disso, a fita era um tributo, entre aspas, bizarro feito pela família daquela fã. Uma montagem caseira que misturava declarações perturbadoras, imagens íntimas e momentos que destoavam completamente do que Jericho esperava ver. Ele conta que esse episódio com humor ácido no livro A Lion's Tale, descrevendo a fita como engraçada e ao mesmo tempo desconfortável, algo que ficou na memória de todo mundo que ouviu a história. O conteúdo do vídeo, conforme relatos de Chris Jericho e de quem comentou o caso depois, era tão estranho que começou a ser chamado entre colecionadores e na cena do tape trading de Strange and Can't Up People, pedaços de uma família excêntrica mostrando a casa, a vida e mensagens dirigidas a Chris Jericho, cenas que muitas vezes soavam indecentes ou simplesmente perturbadoras para um público fora daquele ambiente. Quem viu a fita descreveu imagens amadoras e um tom tão inesperado que a fita virou piada e lenda ao mesmo tempo dentro do meio independente. A fita era uma cópia única, entregue de mão em mão, frequentemente citada em fóruns e memórias, mas raramente exibida. Por ser amadora de conteúdo NSFW, sigla para Not Safe for Work, ou seja, perturbador, ninguém a republicou oficialmente e o material ficou restrito ao circuito de colecionadores e trocadores de VHS. Houve momentos em que surgiram rumores de que a fita havia sido descoberta ou que trechos circulavam entre colecionadores, e até um tweet antigo de Chris Jericho com expectativa de uma publicação chegou a deixar gente animada. Ainda assim, nada oficial e completo jamais foi liberado.
Durante a rivalidade entre Johnny Gargano e Velveteen Dream no NXT, existe uma história que circula nos bastidores entre colecionadores de material bruto da WWE que essa luta teve um final alternativo gravado na mesma noite, mas que nunca chegou a ir ao ar. A luta oficial, exibida em fevereiro de 2019, termina com Velveteen Dream vencendo depois de 2 sequências violentas que derrubaram Gargano de forma definitiva. Só que quem estava na arena naquela gravação conta que, após o final real para a televisão, a WWE teria pedido ao público para permanecer nos seus lugares porque iriam registrar mais um take, algo que não era tão incomum quando o NXT gravava múltiplos episódios em sequência. É aí que entra a lenda. Segundo quem diz ter visto, o final alternativo mostraria Johnny Gargano vencendo o Velveteen Dream de maneira limpa, sem interferências, garantindo uma defesa de título que nunca aconteceu oficialmente. Essa versão seria curtíssima, feita mais como material de segurança caso a direção mudasse de ideia sobre o reinado de Dream. O tipo de coisa que a WWE fazia quando ainda experimentava com finais diferentes para evitar spoilers vazados. No take alternativo, Gargano aplicaria um super kick seguido de um slickshot DDT cobrindo Velveteen Dream para o 3, com a plateia reagindo de forma morna porque já tinha visto a real versão alguns minutos atrás. O objetivo seria registrar algo para guardar caso o booking mudasse na semana seguinte. Esse final nunca foi exibido, nunca apareceu na WWE Network e não foi usado em nenhum vídeo promocional. O que aconteceu é que funcionários que trabalhavam naquele dia contaram para fãs e amigos e esse boca a boca foi crescendo ao ponto de virar teoria. Alguns fãs juram que trechos estavam em circulação internas do Performance Center, como parte das revisões de câmera, e que um pequeno fragmento teria vazado de forma totalmente fora de contexto, aumentando a confusão. Só que esse fragmento, se realmente existiu, desapareceu tão rápido quanto surgiu. WCW Classics foi um programa de compilação de luta livre profissional, produzido e transmitido pela Turner South. Apresentava lutas clássicas da NWA e da WCW, principalmente das décadas dos anos 70 e 80. Começou em julho de 2000 como um programa semanal de 30 minutos no Turner South, mostrando lutas clássicas da NWA e da WCW. Mesmo sem contrato com a empresa naquele momento, Dusty Rhodes foi chamado pelo produtor John Perry para apresentar o programa e ajudar a fortalecer o canal, que ainda era novo. Segundo o próprio Dusty, o programa foi tão importante que sem o wrestling, o Turner South provavelmente seria fechado após um ano. O diferencial do show era que as lutas eram exibidas com comentários dublados por Dusty Rhodes e Ric Flair, que também apareciam em enquetes entre as lutas discutindo e brigando sobre os momentos do passado. Em uma dessas discussões, Flair até acusou de edição uma luta onde Dusty Rhodes ganhou a NWA World Heavyweight Champion e saiu furioso do episódio. O programa teve 2 temporadas e acabou se tornando um dos ótimos conteúdos originais da WCW antes de ser comprada pela WWF em março de 2001. Mesmo com a compra e com a storyline da invasão rolando junto, a WCW Classics ainda lançava episódios inéditos em julho de 2001. Mesmo sendo promovido pela Turner South e tendo até um site próprio, o WCW Classic acabou se tornando um programa bem obscuro. A audiência foi prejudicada por 2 fatores principais. O programa só podia ser assistido por quem tinha a DirecTV e a WCW já estava em declínio de popularidade no começo dos anos 2000. Nenhum episódio ficou disponível na WWE Network, o que transformou praticamente toda a série em lost media. Em 2015, Jeff Jarrett anunciou a Global Force Wrestling como seu novo grande projeto, prometendo algo que seria a nova alternativa do wrestling norte-americano. Eles gravaram uma série de episódios chamado Amped, com um ringue próprio, roster definido e até títulos criados exclusivamente para aquele programa, gravando horas e horas de conteúdo numa única leva, como se já estivessem preparando uma temporada completa para a televisão. O problema é que nada daquilo tinha emissora, nada tinha comprador, e a empresa insistiu em continuar gravando mesmo assim, como se fosse uma aposta desesperada de alguém em algum momento iria exibir tudo aquilo. Só que a empresa nunca fechou o contrato com nenhuma emissora e pouco tempo depois, praticamente a GFW inteira desmoronou quando Jeff Jarrett entrou em conflito com a Impact Wrestling, que na época o havia trazido de volta. A Impact acabou ficando com parte do material, parte dos direitos e partes do arquivo, enquanto outras fitas e masters ficaram presas numa confusão legal entre Jarrett e a Amped. A situação ficou tão bizarra que as fitas do Amped simplesmente sumiram no mapa. Não havia exibição oficial, não havia episódios completos e muito do que foi gravado existia apenas nos relatos de quem participou ou estava na plateia daqueles shows. Alguns poucos trechos foram reaproveitados anos depois no Impact para resolver o status de certos títulos, mas a maioria do material continua inacessíveis até hoje, seja porque os masters estão trancados em algum arquivo da Enten, seja porque ainda existe uma incógnita jurídica envolvendo quem realmente é dono de tudo aquilo. A GFW Amped nunca chegou a ir ao ar com um programa próprio, mesmo tendo 16 horas gravadas. Só 4 horas desse material apareceram na televisão, quando a Impact Wrestling usou as lutas no evento One Night Only de 2017.
A luta entre Cybernético e Vampiro é um segmento de luta livre da empresa AAA, transmitido em 19 de novembro de 2005. A luta é famosa devido ao mistério que envolve, já que as únicas informações disponíveis sobre ela vêm de pessoas que afirmam ter presenciado. Segundo as histórias de quem assistiu ou ouviu falar, o segmento aconteceria num panteão real, com tumbas, lua cheia e uma bruxa e até cenas macabras de enterramento vivo, de vampiro, como se fosse parte de um filme de terror apresentado como luta. Os relatos originais vinham de fóruns de fãs lá em 2005, gente que jurava ter visto ou ouvido o que Cybernético venceu com a ajuda de X-Men e Charlie Manson, e que Vampiro foi sepultado vivo. Também existia uma narrativa de que uma bruxa apareceu para ressuscitar o vampiro com alguma magia sombria, algo muito teatral, exagerado até para a AAA, mesmo considerando seus roteiros dramáticos. Essas versões diferentes e a falta de confirmação oficial fizeram com que muitos nem tivessem certeza se aquilo ali era rivalidade real ou só um segmento especial ou só uma lenda urbana. Por anos não havia registro público confiável dessa luta do panteão, nem nas listas de combate de 2005, nem nos eventos principais, nem em DVDs. A AAA praticamente ignorava ou evitava mencionar esse episódio, o que alimentou ainda mais a especulação. Se isso daí era real, por que a AAA nunca falava dele? Se era uma encenação super creep, por que ninguém guardou um vídeo decente dele? A virada aconteceu somente em dezembro de 2020, quando um colecionador chamado Rob Viper, através da página Lucha Project no Facebook, disse ter uma gravação desse segmento. A partir desse vídeo, parte das teorias antigas foram confirmadas e outras desmontadas. Por exemplo, descobriu-se que aquilo na verdade nunca foi uma luta tradicional, mas sim um segmento apresentado como um confronto com encenações e não tanto combates completos. Já a cena da bruxa revivendo o vampiro, uma das mais comentadas, pode ter sido misturada pelos fãs. Não há evidência clara no vídeo de que a bruxa faz parte exatamente do encerramento da luta. Pode ter sido só um corte ou uma junção com outro segmento. Em 2007, a WWE buscava expandir sua presença no mercado televisivo indiano. Entre as estratégias estava a promoção de The Great Khali, incluindo a sua participação na disputa pelo World Heavyweight Champion daquele ano, em julho de 2007. Em maio daquele ano foi anunciado um programa da WWE que seria transmitido no canal Jetix India, chamado WWE 24/7, considerando um marco na televisão infantil indiana. O programa apresentava uma competição de lutas dos anos 80 e recapitulações de lutas atuais. A partir do dia 7 de maio, o programa seria transmitido todos os dias da semana às 5:30 da tarde. O WWE 24/7 foi incluído no pacote Action Vacation da Jetix, que durou todo o verão. Além do programa, um concurso foi realizado a partir do dia 21 de maio, no qual crianças podiam ganhar ingressos para o evento SummerSlam daquele ano, identificando um lutador popular a partir de silhuetas mostradas nos episódios. Porém, devido à sua obscuridade e sua possível curta duração, não há atualmente vídeos ou capturas de tela do WWE 24/7 disponíveis publicamente. Alguns comunicados de empresa ajudaram a confirmar a existência do programa. A primeira transmissão da AAA deveria ter sido um marco completamente documentado, a estreia de Antonio Peña em 1992, gravada em Veracruz, com a nova identidade da luta livre mexicana sendo mostrada pela primeira vez na televisão. O evento foi um sucesso de bilheteria, embora sua recepção entre os fãs de luta livre seja incerta. Como muitos dos lutadores eram ex-membros da CMLL, isso pode ter gerado críticas. As lutas foram transmitidas pelo canal 4 de 16 a 19 de maio de 92 e não foram reprisadas desde então. Não se sabe se a Televisa ou a AAA ainda possuem o arquivo desse evento, e em caso afirmativo, se o exibirão novamente. Ambas as empresas encerraram sua parceria em 2019. Embora o evento seja considerado histórico para a luta livre mexicana, nenhuma fotografia ou gravação ressurgiu além do pôster promocional. WWF SS foi um talk show da WWF exibido na TNN entre agosto de 2001 a maio de 2002, reunindo destaques da semana, entrevistas com lutadores e participações do público via e-mail ou telefone. Ele surgiu depois que a WWF não conseguiu fechar um reboot da WCW e precisava de um novo programa para o canal. O SS fazia parte do bloco Slam Saturday Night e seu primeiro episódio trouxe Jonathan Coachman e Trish Stratus apresentando ao vivo, com entrevistas de Triple H, recaps da storyline da invasão e lutas antigas.
Ao longo dos meses, o programa sofreu várias mudanças de apresentadores, passando por Michael Cole, Terry Runnels e Mark Lloyd. Em abril de 2002, o formato mudou de vez, já que ele virou um programa totalmente de recapitulação. A primeira hora cobria o SmackDown, com Michael Cole e Lloyd. A segunda, chamada Late Night SS, revisava o Raw com Coachman e Raven. Pouco tempo depois, o show foi cancelado em maio de 2002 e substituído pelo WWE Confidential. O SS nunca foi popular, ganhou até o prêmio de pior programa da televisão pelo Wrestling Observer em 2001. Nada do show foi para a WWE Network, ficando anos em mistério. Só existiam poucos clipes soltos no YouTube, mas será que todos estão por aí? WWE Shotgun Saturday Night estreou em janeiro de 97 com a proposta original de exibir lutas em ambientes underground, como boates, metrôs e shoppings, mas já no fim de fevereiro, Vince McMahon e Vince Russo mudaram de ideia. O programa virou um show de mid-card, passando para dar tempo de televisão a quem não aparecia no Raw. O formato original foi abandonado por causa da dificuldade de conseguir locações semanais e do frio intenso de Nova York. O Shotgun passou a seguir um estilo parecido com o antigo Wrestling Challenge, trazendo rivalidades menores, lutas com jobbers, promoções e construções de histórias paralelas. Ele também inspirou diretamente o videogame WWF Attitude de 1999. Com a expansão da Attitude Era, o show ganhou versões diferentes pelo país, como WWF Shotgun Saturday Night, WWF New York, WWF Shotgun Challenge. Em agosto de 97, o Shotgun Challenge virou apenas WWE Shotgun, mantendo o formato usado entre 97 e 99. Mas ainda há episódios perdidos, principalmente de setembro a dezembro daquele ano. O TNA Impact foi lançado em setembro de 2008 pela Midway Games, baseado na TNA Wrestling, e vendeu 1,5 milhão de cópias. A Midway anunciou uma sequência para 2009, mas o projeto acabou cancelado quando a empresa faliu. A parceria TNA Midway começou em 2005, com lutadores ajudando em brainstorm e capturando movimentos. O jogo saiu para PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii. Recebeu reviews mistos, mas vendeu bem. Em dezembro de 2008, a Midway confirmou que o TNA Impact 2 já estaria em desenvolvimento. Samoa Joe afirmou que havia sessões de mocap, brainstorms e até prototipo, com melhorias que os fãs queriam, mas o desenvolvimento do primeiro jogo já tinha sido prejudicado pela crise financeira da empresa. A situação piorou em 2009, quando a Midway entrou em falência com 281 milhões em dívidas. A Warner Bros. Ofereceu até 33 milhões pelos ativos, mas isso não incluía a licença da TNA, deixando a sequência sem destino. Em novembro de 2009, a Salt Peak Games comprou a licença, mas só lançou o TNA Impact Cross the Line para PSP, que era basicamente uma conversão do jogo original. Assim, TNA Impact 2 foi cancelado silenciosamente. Nenhuma build do segundo jogo veio à tona. A Midway vendeu seu estúdio de San Diego para a THQ, que depois lançou o WWE All Stars, jogo considerado semelhante ao TNA Impact, porque foi feito pelo mesmo estúdio. Com a falência da THQ em 2013, não se sabe ao certo quem detém os arquivos, código e mocap não utilizados. Podem ser a 2K, a THQ Nordic ou até terem se perdido quando a Salt Peak desapareceu em 2013. Kenny Omega e AJ Styles se enfrentaram uma vez em 2006. Na época, Kenny Omega era só um jovem lutador independente, já Styles era uma grande estrela consolidada na TNA, reconhecido como o top da sua divisão. Kenny Omega mesmo admite até hoje que esse combate foi decisivo para ele, pois ele pensava em largar a luta livre e focar no MMA, mas essa luta com AJ Styles fez ele repensar sobre tudo. O evento em questão foi o PCW Back to School Bash em Whitney, e segundo relatos históricos e do próprio Kenny Omega, ele venceu AJ Styles naquela noite. É uma luta única entre os dois numa fase de carreiras deles. Não foi algo recorrente e eles só voltaram a dividir o ringue muito tempo depois em outras condições. A PCW filmava seus eventos, mas não tinha estrutura profissional de arquivamento. Muitas fitas eram reutilizadas, guardadas sem cuidado ou simplesmente se perderam com o tempo. O resultado é que essa luta completa nunca apareceu publicamente. Existiram filmagens, mas não há uma gravação pública completa e acessível dele. O que resta são algumas fotos, clipes, relatos e trechos citados em documentários ou vídeos de fãs. Em fevereiro de 1947, Bill Longson defendeu seu campeonato mundial de pesos pesados da LWA contra o Whipper Billy Watson no Kiel Auditorium, em St. Louis. Watson venceu por desclassificação após Longson agredir o árbitro, encerrando o reinado de 4 anos de Longson. Essa luta se tornou histórica por ser a primeira transmissão televisiva de uma mudança de título na luta livre profissional. Longson havia detido o título desde fevereiro de 43, enquanto Watson era só um mocinho popular no território de Toronto e St. Louis. O
reinado de Watson durou 63 dias, até ser derrotado por Lotez em abril de 47. Longson ainda teria um último reinado em novembro do mesmo ano, antes do cinturão ser unificado com a versão da NWA em 49. A luta foi transmitida pela KSD-TV5, com Harry Graham nos comentários, marcando a primeira vez que a luta livre foi televisionada em St. Louis. Embora o evento tenha sido um sucesso de público e transmissão, não existe gravação conhecida do combate, tornando-se o permanentemente perdido, sendo conhecido apenas pelos registros escritos da época. Provavelmente o tiozão devia estar naquela arena e deve ter visto essa luta aí. A luta de Bradshaw contra Christian pelo título europeu, gravado para o SmackDown de 1 de novembro de 2001, resultou em Christian vencendo após acertar Bradshaw com o título enquanto o juiz não estava olhando. Apesar disso, a luta não foi ao ar na televisão, mesmo envolvendo uma mudança de título. Na época, Bradshaw estava em um curto reinado de 8 dias com o título, enquanto Christian buscava sua primeira conquista europeia. Durante o combate, Bradshaw dominou até Lance Storm interferir, permitindo que Christian usasse o cinturão para nocautear o oponente e fazer o pinfall. A WWE oficialmente datou o início do reinado de Christian como 1 de novembro, por causa do atraso na transmissão, o que ajustou um dia na duração dos reinados. Christian manteve o cinturão até janeiro de 2002, quando perdeu para DDP. A luta ficou perdida por anos, pois foi cortada do SmackDown por falta de tempo. Segundo o Wrestling Observer, acharam importante exibir outro segmento envolvendo Regal e Tajiri, fora uma breve menção no Raw. Quase nada foi dito sobre o combate, o que gerou rumores de que a qualidade foi muito baixa. Somente anos depois, em agosto de 2023, mais de 20 anos depois, a WWE aleatoriamente disponibilizou a luta publicamente no seu Facebook. WWF No Mercy, lançado para Nintendo 64 em 2000, ganhou quase uma versão para o Game Boy Color, mas o projeto virou um caos e acabou cancelado. Duas versões chegaram a existir, feitas por duas desenvolvedoras diferentes, e nenhuma chegou ao fim. O desenvolvimento começou junto com o No Mercy de Nintendo 64, algo inédito na série para o portátil. No meio do processo, o jogo foi passado para a Natsume, responsável por WWF WrestleMania 2000 no Game Boy Color. A troca de equipes contribuiu para o atraso e para o cancelamento. Essa versão do Game Boy Color teria interação direta com o No Mercy de Nintendo 64 via Transfer Pack. Existe até hoje no código do Nintendo 64 um modo de campeonato inacabado que deveria permitir transferir um lutador criado no Game Boy Color para o Nintendo 64. A IGN dizia que o Transfer Pack funcionaria como 2 jogos da WWF para o Game Boy Color, mas o segundo nunca foi identificado. Rumores antigos sugerem que seria possível transferir pontos, bloquear itens e liberar conteúdo especial. O jogo teria a criação de lutador, algo que nunca existiu no WrestleMania 2000 do Game Boy Color, e talvez incluíssem uma loja de itens. A jogabilidade provavelmente seguiria ao estilo da WrestleMania 2000 de portátil, já que a IGN afirmou que o projeto acabou voltando para a engine antiga numa tentativa de lançamento rápido. Sem cumprir o prazo para sair ainda em 2000, o jogo foi simplesmente cancelado, e nenhuma imagem ou vídeo das duas versões vazou. Há apenas rumor de que supostas capturas foram removidas da internet, a pedido da Natsume, mas nada disso é comprovado. A TNA Explosion foi um programa semanal de luta livre da TNA iniciado em 2002 como complemento aos eventos semanais de pay-per-view da promoção. Originalmente transmitido pela Sun Sports, deixou de ser exibido nos Estados Unidos a partir de 2006, passando a ser distribuído apenas para parceiros internacionais, o que fez com que muitos episódios nunca chegassem ao público nacional. O show foi descontinuado em 2021, substituído pelo Before the Impact, mas retornou em 2024. Muitos episódios antigos do Explosion permanecem parcialmente perdidos. O serviço de streaming da TNA Plus disponibilizou todos eles em 2017, mas não incluiu nada anterior a isso. Alguns episódios completos de 2002 a 2004 foram carregados no YouTube, geralmente de baixa qualidade e gravações de VHS. Clipes e uploads de 2010 em diante aparecem de forma esporádica, enquanto imagens de 2005 a 2009 são extremamente raras devido à falta de transmissão nos Estados Unidos e à remoção de vídeos antigos do canal oficial da TNA. A famosa promo Knock Knock de Brandon Walker veio de um segmento ao vivo da ECW em 2008, quando Chris Harris, recém-chegado da TNA, estreou na WWE com o nome Brandon Walker. O segmento, onde ele fez a ínfame piada Toc Toc, Brandon Walker e eu vou te nocautear, ficou marcado como um dos momentos mais ridículos da ECW daquela época. Antes do segmento ir ao ar, várias versões foram gravadas nos bastidores. Harris teria usado outros nomes e diálogos diferentes, mas nada disso foi aproveitado. Em vez de usar uma gravação prévia, a WWE decidiu
decidiu jogar tudo no ao vivo, e foi essa versão que o nome Brandon Walker ficou oficial. Walker lutou apenas 2 vezes, mas foi muito criticado pelo seu visual genérico e má forma física e pouco impacto no ringue, e acabou sendo demitido poucos dias depois. A versão ao vivo está disponível no canal do YouTube da WWE, mas as gravações alternativas nunca foram divulgadas. É provável que estejam guardadas no acervo interino da WWE, mas como Harris sumiu da empresa e sua passagem foi tão bosta, dificilmente essas versões perdidas serão liberadas ao público. Knock, knock. Who's there? Braden Walker. Em maio de 1999, Kurt Angle enfrentou Owen Hart em uma Dark Match antes do WWF Shotgun Saturday e do Raw. A luta marcou a primeira vez que Kurt Angle competiu em um combate na WWF, antes de sua estreia na televisão em 99. Hart venceu por pinfall após um chute giratório, mas nos bastidores ficou impressionado com o desempenho de Kurt Angle, prevendo que ele seria um futuro campeão mundial, previsão que se concretizou em 2000, quando ele venceu o título da WWF. O combate foi notável por ser uma única vez que Kurt Angle e Owen Hart se enfrentaram, já que Owen Hart faleceu 13 dias depois no Over the Edge. Apesar da importância histórica, nenhuma gravação da luta está disponível, restando apenas uma foto de Angle executando um Power Slam. Além disso, os rumores de que a luta seria relançada durante o retorno de Kurt Angle em 2017 não se concretizaram, principalmente porque Angle foi demitido da empresa em 2021. Ademais, a viúva de Hart, a doutora Martha Hart, recusou-se a permitir que a WWE lucre novamente com o nome de Owen Hart após sua morte, o que também pode impactar a possibilidade de lançamentos da luta por questões legais. 100% Lucha ou 100% Lucha foi um programa argentino de luta livre profissional que foi ao ar em janeiro de 2006 até sua conclusão em dezembro de 2010. O programa contou com um total de 7 torneios de luta livre ao longo de 190 episódios, além de apresentações especiais no Luna Park, 2 filmes e eventos ao vivo tanto na Argentina quanto no exterior. Alguns consideram o 100% Lucha o projeto relacionado à luta livre de maior sucesso da história da Argentina. O programa 100% Lucha teve 190 episódios, mas apenas 177 foram totalmente disponibilizados na internet pela Telef, proprietária do programa, sendo que 2 estão incompletos e os 11 restantes ainda não foram publicados. O motivo pelo qual os produtores da série decidiram pular 12 episódios é desconhecido, mas presume-se que tenha sido devido à censura por causa da violência. Embora a série fosse voltada para o público infantil, era conhecida por suas cenas de lutas explícitas e ocasionalmente sangue. Alguns exemplos são claros: o episódio 57 de 2007, onde teria uma luta com derramamento de sangue entre Vicente Villone e Rottweiler, e o 161, que apresentavam lutas violentas. E possivelmente esse é o maior motivo pelo qual eles estão perdidos ou foram oficialmente removidos. Ao longo dos anos, algumas pessoas recuperaram fragmentos desses episódios perdidos, já que algumas aparecem nos DVDs oficiais e outros foram gravados na época da sua transmissão. No entanto, alguns ainda permanecem perdidos. Celebrity Deathmatch foi uma série de animação em stop motion da MTV criada por Eric Fogel. O programa mostrava celebridades lutando entre si em ringue de luta livre, quase sempre terminando em mortes grotescas. A série era conhecida pelo sucesso de sangue e violência gráfica e pelas lesões físicas exageradas que apresentavam. A série consistiu em um total de 93 episódios distribuídos em 6 temporadas, das quais as 2 primeiras temporadas foram dubladas na Venezuela, enquanto as outras 2 foram dubladas no México. E aparentemente há pouca documentação sobre quem dublou certo personagem ou quantos episódios foram efetivamente dublados. No caso de alguns episódios, só foram encontrados trechos curtos ou partes com áudio latino, e nem sempre é possível confirmar se é dublagem original ou uma versão editada. Segundo relatos, algumas gravações da dublê latino circularam em arquivos pessoais, como fitas de VHS ou gravações de televisão, mas poucas coisas foram digitalizadas ou disponibilizadas para a comunidade. A WCW exibia um cut-down, ou pré-show, ou kick-off, chame como quiser, e tinha 30 minutos antes de cada evento pay-per-view, semelhantes aos pré-shows free-for-all da WWF. Essas contagens regressivas, consistiam principalmente em diversos comentaristas da WCW promovendo o evento pay-per-view que se aproximavam e comentando os enredos que levariam às lutas da noite, enquanto um relógio no canto inferior direito da tela marcava o tempo restante até o início do pay-per-view. Apenas alguns desses countdowns foram encontrados online. 2 eventos notáveis que se perderam são o Road Wide de 97 e o Halloween Havoc de 1997 também.
O Sex University, ou Val Venis Sex U, foi uma websérie lançada em 2007 dentro do serviço da WWE Broadband, plataforma de vídeos exclusivos hospedada no site oficial da WWE. A série rapidamente se tornou um conteúdo mais assistido do serviço, registrando cerca de 800 mil visualizações. A websérie foi criada para dar algum destaque ao personagem Val Venis, interpretado por Sean Morley, que havia perdido espaço na programação tradicional e aparecia apenas em shows menores como Hit. No Sex U, Venis atuava como apresentador enquanto lutadores da WWE davam dicas românticas ao público. Pouco se sabe sobre o contexto exato dos vídeos, mas 4 episódios são confirmados. O primeiro foi o introdutório com Val Venis apresentando a proposta do programa. O segundo trouxe Víscera como convidado. Os episódios 3 e 4 foram protagonizados por Maria abordando linguagem corporal e cantadas. Evidências desse fórum antigos indicam que Venis, Víscera e Maria estavam juntos pelo menos no episódio de Víscera, o que sugere que a presença dos três podem ter sido constantes. Não há registros de quantos episódios foram realmente produzidos, nem qualquer vídeo sobrevivente. O Sex U existe hoje apenas através de menções arquivadas no Wayback Machine, mas nenhum arquivo de vídeo pode ser recuperado. A WWE provavelmente mantém cópias internas, mas nunca demonstrou interesses em relançar o material. A websérie foi removida de site sem explicações claras. A última atualização arquivada é de março de 2008, o que indica que o conteúdo pode ter sido retirado por volta dessa época, apesar de alguns relatos conflitantes em fóruns antigos. Assim, todos os episódios conhecidos estão atualmente perdidos, tornando o Sex U uma das webséries mais obscuras e inacessíveis já produzidas pela WWE. Show da Hats foi um desenho animado criado por Eli Roth e produzido pela WCW, planejado para ir ao ar semanalmente durante o WCW Monday Nitro, mas cancelado antes mesmo da estreia. A série seguia 3 adolescentes de Boston, Charlie, Harvey e Walter, fãs da WCW que viviam aventuras ligadas ao universo da luta livre. A ideia surgiu em 1999, quando a WCW buscava formas de recuperar a audiência em meio às Monday Night Wars. Eli Roth apresentou o conceito a Eric Bischoff, que aprovou imediatamente. O estilo combinava humor no estilo Beavis and Butthead, que é um grande desenho que eu gosto muito, com o visual psicodélico de Yellow Submarine. 8 episódios foram produzidos com dublagem feitas pelo próprio Eli Roth, Noah Belson e participações de lutadores da WCW. O projeto desmoronou quando Eric Bischoff foi removido do comando da WCW em setembro de 1999. Sem ele, a TNT engavetou a animação antes do episódio de estreia ir ao ar. Eli Roth tentou migrar a série para a MTV, mas o canal estava abandonando animações adultas e o projeto foi oficialmente abandonado. Por quase 17 anos, nada de Show da Hats foi divulgado. Em 2016, Eli Roth finalmente lançou o primeiro episódio no Facebook através da Cryptid TV. Os outros 7 episódios continuam inéditos e permanecem guardados pelo próprio criador. Em 12 de novembro de 1988, durante o evento da AWA no Showboat Hotel em Las Vegas, ocorreu uma luta entre Kerry Von Erich contra Coronel Dee Briz, que se tornou uma das histórias mais controversas e obscuras do wrestling. No meio do combate, Dee Briz puxou com força a perna de Kerry Von Erich e acabou arrancando sua bota, expondo que o pé dele estava amputado, algo que é totalmente inesperado para o público, né? Porque pra quem não sabe, o Kerry, um grande lutador da época dos anos 80 e 90, ele acabou sofrendo um acidente de moto e perdeu um dos pés, então ele teve que amputar os pés graças a de um acidente. Isso se conta no filme Garra de Ferro. Kerry rapidamente recolocou a bota e não há registro certo se a luta continuou ou qual foi o resultado. Logo após o incidente, a AWA e o próprio Kerry negaram que aquilo tivesse acontecido. A empresa tentou investigar perguntando inclusive se ele havia começado a usar drogas por causa da dor da amputação. O caso piorou sua situação emocional, mas não impediu que ele assinasse com a WWF em 1990, onde chegou até vencer o Intercontinental Champion. Na empresa, suas lutas passaram a evitar qualquer ataque abaixo da cintura, o que não se sabe se Vince McMahon conhecia sua condição física. A existência da gravação sempre foi debatida. Alguns acreditam que foi uma luta não televisionada, outros afirmam que ela foi gravada, mas retirada do programa por ser constrangedora e a pedido do próprio Kerry. A WWE possui o acervo da AWA desde meados dos anos 2000, mas não há confirmação de que o vídeo exista, e se existir, é improvável que alguma vez seja divulgado devido ao impacto que o episódio teve na vida de Kerry, que infelizmente cometeu suicídio anos depois. Também não há registros de gravações de fãs ou qualquer foto do momento.
O Collision em Coreia, realizado em 28 e 29 de abril de 95, um evento em conjunto da NJPW com a WCW no estádio 1º de maio, em Pyongyang. Durante a estadia na Coreia do Norte, lutadores e a staff da WCW passaram por situações tensas devido ao rígido controle do país. Eric Bischoff foi repreendido por correr sozinho, e Too Cold Scorpion teve conflitos sérios com o Road Warrior Hawk. O caso mais comentado foi o de Scott Norton, que ao reclamar do país durante um telefonema à sua esposa, ele foi levado para uma sala e advertido por autoridades, sendo proibido de fazer novas ligações. Apesar da tensão, o Norton relatou um momento positivo. Ele e Chris Benoit visitaram um bazar de rua escoltados por militares, onde artistas locais faziam retratos a lápis dos lutadores que passavam. Antes de saírem, os artistas presentearam Norton com um desenho dele mesmo, o que o marcou profundamente. Porém, não se sabe quantos retratos foram feitos. Nenhum desses desenhos apareceu publicamente. Acredita-se que ainda existem, mas estão com os próprios lutadores, e não há registro de qualquer um deles disponível ao público. A Lita treinou no México e nos Estados Unidos no fim dos anos 90, antes de estrear na WWF em 2000. Inspirada por Rey Mysterio, ela começou a treinar luta livre em 1997. Lutou como Angelina na CMLL, passou por circuitos independentes e depois no The Funkin' Conservatory de Dory Funk Jr., onde enviaram um vídeo de compilação para a WWF antes de sua contratação. Durante esse período de preparação, 2 sessões de treinamento dela foram gravados. Nos trechos conhecidos, Lita é arremessada no corner e aplica um Hurricane, e em outro vídeo amplia uma tesoura de cabeça na mesma oponente. Não se sabe onde, quando ou com quem ela estava treinando nesses registros completos. Em julho de 2020, um fã divulgou apenas 22 segundos desses vídeos no YouTube, sendo um deles sem áudio. Ele afirmou que não podia mostrar mais sem comprar as fitas originais, indicando que gravações mais longas podem ter existido, mas nem esses publicados e esses possíveis vídeos não são mais encontrados, indicando que ainda continuam perdidos. Também é possível, mas não confirmado, que o vídeo enviado por Dory Funk Jr. para a WWF em 1999 incluía essas imagens desses treinos aí. A rivalidade entre Volator Jr. e Mr. Niebla, iniciada no começo de 2012, era vista como uma das mais intensas e técnicas da CMLL naquele ano, ao ponto de muitos acreditarem que os dois fariam o evento principal das comemorações do aniversário de 79 anos da empresa. Um dos confrontos mais marcantes aconteceu em 20 de agosto de 2012, na Arena Puebla, em um show ao vivo. A luta foi considerada por muitos a melhor da noite, marcada por brutalidade, uso de objetos e até sangue, após Mr. Niebla atingir Volator Jr. com uma cadeira. Não há confirmação oficial do vencedor, mas as poucas fotos disponíveis sugerem que Mr. Niebla saiu vitorioso. Esse combate deveria ir ao ar em 30 de agosto pela TVC, mas acabou barrado. Ambos os lutadores foram suspensos por 2 semanas por conduta antidesportiva, sem explicação clara. Acredita-se que a emissora pressionou para que a luta não fosse exibida por causa do sangue. Isso gerou rumores de que Volator Jr. e Mr. Niebla teriam levado problemas pessoais para o ringue, transformando o confronto em algo mais próximo de uma briga real. Com a suspensão, a rivalidade terminou de forma abrupta e o embate que muitos esperavam ver no show simplesmente não aconteceu no evento. Do confronto restaram apenas algumas fotos tiradas por um repórter e um vídeo caseiro de cerca de 2 minutos. Não se sabe se a CMLL ainda possui a gravação completa ou se ela nunca foi arquivada. Em dezembro de 1993, a ECW realizou o Supercard Holiday Hell, The Body Count, que incluiu uma luta Body Count entre Pat Tanaka, da dupla Bad Company, contra Rocco Rock, da dupla The Public Enemy. A luta foi anunciada para a ECW Hardcore TV, mas nunca chegou a ser exibida devido à recepção extremamente negativa de seu final. A rivalidade entre os Bad Company e o Public Enemy vinha ocorrendo desde outubro de 93, com várias lutas marcadas por vitórias alternadas e ataques nos bastidores. Isso levou, no Hardcore TV de 7 de dezembro, ao acordo para uma luta Body Count, onde Paul Diamond e Johnny Crunge seriam trancados em celas separadas. O vencedor libertaria seu parceiro, enquanto o perdedor veria a cela do seu parceiro explodir. Caso não houvesse vencedor em 15 minutos, ambas as celas explodiriam. A estipulação imitava as deathmatch japonesas, que usavam o explosivo C4. A luta aconteceu diante de 800 pessoas na ECW Arena. Pouco se sabe sobre o que rolou dentro do ringue, além de que Tanaka venceu por pinfall. No enredo, isso significaria que Diamond
seria libertado e Grundy sofreria a explosão. Porém, de forma confusa, a cela de Diamond acabou sendo a que explodiu. A explosão foi um fracasso, já que Paul Heyman não poderia usar os explosivos profissionais. Então, acabou que foi usado papel queimado para a fumaça e um áudio pré-gravado com o som da explosão. O efeito foi tão ruim que o público vaiou, gritou e Paul Diamond relatou ter sido a situação mais constrangedora da sua carreira. Por causa da péssima reação do público e da equipe, a luta foi engavetada, nunca foi exibida na televisão e nunca mais mencionada pela ECW. Se as gravações ainda existirem, devem estar no arquivo da WWE, mas até hoje nenhuma filmagem da luta completa foi disponibilizada. Apenas 2 vídeos promocionais sobreviveram online. Em 1979, Sr. Vince McMahon, sim, o pai do Vince que a gente conhece, não queria manter o campeonato norte-americano que estava com Ted DiBiase e nem o título sul-africano que estava com Pat Patterson. Com isso, então, para substituir os dois, Vince decidiu criar um novo cinturão, algo intermediário entre os regionais e o mundial. Para dar uma origem oficial ao título, foi anunciada a história de que Pat Patterson teria vencido um torneio no Rio de Janeiro, um torneio que nunca existiu. O detalhe curioso é que o lugar foi escolhido porque Pat Patterson não conseguia pronunciar Rio de Janeiro. Vince achou isso tão engraçado que fez da piada a base da história do título. Patterson, nervoso com a pronúncia, acabava chamando apenas de Rio, algo que divertia ainda mais Vince. Assim, um dos títulos mais importantes da WWE nasceu basicamente de uma brincadeira interna entre Vince McMahon e Pat Patterson. Santo Gold's Blood Circles, produzido em 1985 por Santo Victor Higatuzo, é um filme de ficção científica sobre alienígenas devoradores de humanos que chegam à Terra e enfrentam lutadores dos Estados Unidos e da Rússia. Higatuzo aparece como um Santo Gold, cantando uma música promocional da própria empresa dele, sem relação com a trama. O longa contou com lutadores da WWF e teve orçamento de $2 milhões, sendo promovido por infomerciais da marca de joias Santo Gold. Depois de anos tentando editar o filme e sem conseguir distribuidoras, Higatuzo alugou cinemas em 1987 para exibi-lo por conta própria, mas quase ninguém compareceu. Nessas sessões foram distribuídas as Screen Bags, sacolas com poemas sobre o filme e um cupom para um anel grátis de Santo Gold. Após isso, o filme desapareceu totalmente e foi considerado perdido por décadas. Em 2008, a empresa afirmou ter encontrado uma cópia, mas ninguém quis bancar o relançamento. Os rolos foram colocados no eBay em 2011 por valores absurdos, cerca de $21 milhões no mínimo, mas não venderam e continuaram circulando em anúncios posteriores. Em 2013 tentaram novamente colocar à venda, mas ninguém quis comprar de novo. Já em 2014, o filme reapareceu numa exibição secreta no Alamo Drafthouse Rifts, em Austin. Em 2015, uma cópia foi colocada no eBay por $3.500, mas também não houve informação se foi comprado ou não. Até hoje, o lançamento oficial permanece incerto, e o único material amplamente conhecido são trechos curtos, preservados em um artigo comercial de Santo Gold. A música The Game, o tema do Triple H, foi criada especialmente para ele pela banda Motorhead, que também gravou outras versões ao longo dos anos. Uma versão alternativa e inédita existiu, feita pela banda Disturbed, mas ela nunca foi lançada oficialmente. Em 2006, o vocalista David Draiman confirmou que Disturbed havia gravado um cover de The Game, pouco antes da entrevista, mas nunca foi divulgado depois disso. A única prova direta da existência da faixa é o áudio dessa entrevista, divulgado em 2008. Desde então, nenhum canal oficial mencionou o cover novamente. Em 2019, um usuário do Twitter publicou um pequeno trecho da gravação. Não se sabe como ele conseguiu o áudio e nenhuma cópia completa da música está disponível publicamente. Mas pesquisando melhor, esse usuário do Twitter apagou a postagem e o que se acha hoje em dia é tudo feito por IA. Triple H from the WWE. Yeah, his intro music. We just redid his theme. Really? 'Cause you- So now we redid Triple H's theme and we're mixing process on that and Shin Nihon Pro Wrestling Gekito seria um jogo de ação do Virtual Boy, baseado na New Japan Pro Wrestling, desenvolvido pela Tomy e planejado para sair em dezembro de 95. Ele permitiria controlar 8 lutadores da NJPW e teria vários modos, incluindo luta pelo título, contra o templo e também o tradicional G1 Climax, além de usar batalhas típicas da Virtual Boy. O jogo acabou cancelado após um fracasso comercial do console. Há rumores de que um protótipo existe nas mãos de algum colecionador e também relatos de revistas antigas que sugerem que pequenas quantidades teriam sido lançadas no Japão, mas nada disso é confirmado.
A história do Jim Cornette Banana Tape circula há muitos anos entre os fãs e pessoas dos bastidores, mas nunca houve qualquer prova concreta de que a gravação realmente seja disponível ou preservada. O que se repete nos relatos é a alegação de que, durante uma fase conturbada da vida pessoal de Jim Cornette, teria existido um vídeo de um conteúdo sexual envolvendo ele e sua parceira, supostamente com fetiches que incluíam o uso de bananas. É isso mesmo. A mulher pegou a banana e enfiou no... Essa história teria se espalhado nos vestiários, virando piada interna e sendo mencionada em entrevistas, shots e até segmentos onde lutadores usavam bananas como referência direta. Não existe nenhuma evidência sólida, nenhum trecho confirmado, nenhum arquivo jornalístico e nenhuma fita verificada. Tudo que existe são relatos que se replicam entre os fãs e insiders, sem que alguém tenha apresentado uma cópia ou mesmo uma prova mínima da existência do material. Mesmo assim, permaneceu na cultura interna do wrestling, sendo citado em debates controversos envolvendo Cornette e usado como exemplo de histórias estranhas que circulam nos bastidores durante anos. Há registros de piadas com bananas feitas diretamente para ele, o que indica que a história era conhecida no roster, mas isso não comprova que a gravação chegou a circular oficialmente. Paul White, conhecido como The Giant na WCW e Big Show na WWE, é lembrado por sua força, tamanho e pela agilidade incomum para alguém da sua estatura. No início da carreira, ele executava movimentos impressionantes como keep-ups, drop-kicks do topo da corda e até um moonsault, algo extremamente raro para um gigante. Ele nasceu com acromegalia e só parou de crescer após uma cirurgia na glândula pituitária. Perdão aí a pronúncia, mas que palavra é essa? Durante seus anos na WCW, essas manobras chamavam a atenção, mas outros lutadores, incluindo Hulk Hogan, o convenceram a parar, dizendo que isso prejudicaria seu personagem e diminuiria o impacto dos lutadores menores que usavam esses movimentos. O moonsault, apesar de executado em treinos e numa turnê do Japão, nunca foi mostrado na televisão. Por muitos anos circulam rumores de que existia um vídeo dele realizando um moonsault. Em maio de 2022, o próprio Big Show confirmou que gravações existiram. Era uma fita VHS registrando um momento durante um treino no Japão. Ele queria usar o movimento em uma luta, mas foi proibido pelos lutadores do controle criativo. A fita, segundo o Big Show, acabou desaparecendo e nunca mais foi encontrada publicamente. El Ojo Cibernético e Histórias de La Carretera foi uma série de quadrinhos mexicanas baseada no lutador cibernético, lançada em julho de 2007. Criada por Felipe Martínez e estúdio El Bitoque, o projeto teve 2 números, embora apenas o primeiro, com 40 páginas em preto e branco, tenha detalhes confirmados. O segundo permanece sem informações precisas. A história se passa em uma cidade do México futurística, com uma estética cyberpunk misturada com temas de rock e metal. Nesse cenário decadente, o cibernético é retratado como uma figura anti-herói que acaba acusado de um assassinato após defender uma prostituta. Para limpar seu nome, ele precisa enfrentar criaturas monstruosas e descobrir quem as controla, contando com a ajuda de Canitas Trejo, um simples facão e sua moto Perra. Ao longo da narrativa, aparecem também Hell Brothers, Charlie Mason e Chessman como aliados. O lançamento contou com uma coletiva de imprensa em 2009, onde Cybernético destacou que o quadrinho fugia do estilo tradicional de histórias de lutadores, apostando em ficção científica e polêmica. O primeiro número recebeu avaliações razoáveis, comparado ao Spawn como um início promissor. A distribuição limitada e o preço acima do esperado fizeram com que 2 volumes se tornassem itens extremamente raros. Hoje, só se conhecem publicamente as capas e algumas páginas do primeiro número. Em 2020, o artista Felipe Martínez divulgou pequenos trechos do material, indicando que ainda possui parte dos originais. Ufa, finalmente terminamos esse iceberg, viu? Bom, espero que vocês tenham gostado desse iceberg, tá? Foram exatamente vários temas da camada 1 ao 6, ainda mais tópicos extras, tá? E ainda mais uns que vocês pediram nos comentários, eu decidi incluir nesse definitivo vídeo. Então, cara, deu muito trabalho fazer esses 3 vídeos, então, por favor, se você gostou, se inscreve aqui, deixa um comentário. Se você não conhecia algum desses temas aqui, cara, comente sua opinião, quero muito saber. E, bom, nos vemos então nos próximos vídeos, tá? Tô cansado de falar, não aguento mais.